Eu sou Marli Ranal, eu sou bióloga de formação, trabalho na Universidade Federal de Uberlândia como pesquisadora, como professora de graduação e pós-graduação, e estou dedicando uma parte do meu tempo ao estudo e ao resgate da teosofia, no sentido de esclarecer as pessoas sobre as suas relações com o mundo. Eu agradeço demais a oportunidade que a Carla Viola está nos dando para nós conversarmos sobre um assunto que não é conhecido de todas as pessoas. É um assunto muito restrito, não pela dificuldade, mas simplesmente porque eu acredito que a gente não está querendo enxergar aquilo que está já muito evidente. Na sequência de assuntos que nós temos programado para falar, eu resolvi começar pelos diferentes planos e diversos corpos. Este assunto ele está registrado nesse livro, que foi lançado ano passado, Lila, o Balé da Criação, que representa um resgate de vários autores que mencionam esse assunto. Normalmente esse assunto é restrito a setores esotéricos, espíritas, e que nem todas as pessoas estão disponíveis e abertas a ouvir. E, de repente, a gente cruza com uma literatura mais sofisticada, mais parecida com a científica, que é a teosofia, e que fala dos mesmos processos, e de anos muito anteriores ao que a gente vive hoje. Então, seria interessante a gente examinar um pouquinho o que existe sobre esse assunto. Nós conhecemos, naturalmente, os estados físicos da matéria. E os mais conhecidos são esses que a gente tem aqui: sólido, o líquido e o gasoso. E a água, por ser uma substância que se modifica rapidamente, sem poluentes, é um bom exemplo para nós começarmos a nossa conversa. Todo mundo já viu o riacho, a água da pia, a água da chuva, o gelinho que se faz o suco, e a aguinha que está lá para fazer o chá ou o café. Mas nós podemos olhar também esses mesmos estados, o sólido, o líquido e gasoso, examinando cristais. E aí a gente lembra da obra do Masaru Emoto, falando sobre o milagre da água, que é uma forma de cristalização diferenciada mediante intenções diversas. Nós temos também ali representado uma escultura da água, uma gota de água que caiu numa porção maior, formando aí um pingo que realmente parece uma escultura. E as nossas nuvens lindas, que quando escuras ameaçam a chuva, como hoje, e quando clarinhas indicam o bom tempo e tudo de bom, uma bela praia. Além desses 3 estados que nós já conhecemos, existem 4 outros estados do mundo físico, não é nada anormal, não é nada espiritual, e que representam os 4 estados etéricos da matéria. E esses estados etéricos da matéria, eles conseguem ser capturados por uma máquina especial, uma máquina que faz aquilo que a gente chama de fotokirlia. Então, o que tem em volta dessas folhas, do caracol, do tomate, representa um campo energético de um material mais sutil do que a matéria densa que nós conhecemos, mas que faz parte do plano físico. E nós podemos ter esse mesmo contorno energético brilhante, não só em coisas vivas, mas também em objetos. E esse material, por exemplo, uma gota de ouro, de prata, uma pérola, eles indicam a natureza atômica desse material. Os átomos produzem energia e essa energia é detectada por essas máquinas especiais. E quando nós falamos do ser humano, nós temos aqui uma foto representando nesse ponto mais central, mais próximo do corpo, esbranquiçado, representa o nosso duplo etérico. É o nosso fantasminha. E é onde está registrada a energia vital. Se nós olharmos ali na foto à direita, toda aquela parte branca é a energia vital. Quanto maior, quanto mais clara, sem aquelas mesclas azulada, mais vívido está o corpo, mais cheio de energia. E essas partes rosadas representam o mundo mental da pessoa.
a parte azul, o mundo físico. Então a pessoa que pensa demais, que se desliga demais, você acaba de dar um comando, vamos virar à direita, ela passa reto, você dá uma informação de telefone, não fixa, essa pessoa ela vive no mundo da lua, realmente ela está ali no mundo mental. E essa parte rosa representa exatamente isso, quanto tempo a pessoa fica mergulhada nesse mundo mental, pensando, pensando e pensando. Mas olhando o corpo de uma maneira geral, nós temos essa faixa branca indicando essa vitalidade, e essa parte ligeiramente rosada e depois violeta, isso já representa não só o duplo etérico, que é a parte física mais sutil, mas um pedaço do corpo astral. Convencionalmente, nós sabemos que a matéria, essa que nós acabamos de mencionar, que pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso, ela é constituída por átomos. E os átomos têm partículas subatômicas, que hoje já se conhecem inúmeras. As convencionais são o próton, o nêutron, que fazem parte do núcleo, e os elétrons, que têm suas órbitas em torno desse núcleo. Numa maneira mais próxima do real possível, aquele átomo está representado à direita, na parte inferior, ele está ali sendo representado com seus elétrons, fluindo tão rapidamente em torno do núcleo, que ele forma zonas energéticas, onde em qualquer ponto você pode localizá-los. E hoje, dentro da física quântica, o tal do colapso, ou você enxergar o ponto onde ele está, que está representado na forma mais antiga, à direita, à esquerda superior, nós vemos ali pontos rosados representando esses elétrons fixados naquela parte onde ele foi colapsado, onde você conseguiu enxergar. Mas ele transita por todo esse espaço. E quando a gente pega a literatura teosófica, o Leadbeater, por exemplo, o bispo Leadbeater, ele tinha uma visão etérica, uma visão astral, e ele conseguiu enxergar os átomos físicos que fazem parte dessa matéria etérica. É física ainda, mas é muito sutil. E aquilo lembra muito uma alga parda unicelular, o Phacus, que muda de forma à medida que ele nada. Quando Leadbeater descreve esse átomo utérrimo, como ele chama, ele menciona que ele é feito de borbulhas. E essas borbulhas, na verdade, elas não são gerenciadas de fora para dentro. Não é o ambiente que gera as borbulhas e que comanda aquela forma, mas é algo inerente, algo que está dentro dele, algo que está intrínseco a esse átomo utérrimo. Então é como se realmente tivesse uma força inteligente montando esse átomo. E quando a gente montou a capa desse livro, Lila, e nós imaginamos uma bailarina com a fita, nós pensamos exatamente nesse ponto. O Criador, ou essa consciência onipresente, sapientíssima, é como se fosse um bailarino exímio e que fica girando a sua fita, formando o desenho que lhe agrada. E a partir do momento em que ele parar de girar, parar de fornecer energia, essa fita desmonta. E é essa a ideia básica, né? Se nós somos um holograma, se nós estamos num mundo holográfico, fruto da nossa imaginação, e mantido por essa consciência máxima, esse observador que a todo momento está ali presente, a partir do momento que essa vontade desaparecer, um prédio de 30, 50, 100 andares simplesmente vai desmontar.